primeira lei de Ohm. Eu tenho fonte de tensão, eu tenho uma carga, que é um 1000 resistor. Então, aqui vai fluir uma corrente elétrica. Lembra que minha corrente elétrica aqui é minha corrente elétrica I. No instante que eu conecto a fonte de tensão por meio de condutores ao meu resistor, o meu resistor vai passar a consumir uma corrente elétrica. E esse consumo de corrente elétrica que vai acontecer depende de dois fatores. Depende do valor dessa tensão aqui e depende também do valor do resistor. É aí que a gente entra exatamente na primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fez? Interessante que essa lei aqui ela foi postulada de forma experimental, tá? Então ele de fato montou um circuito e fez os testes para ver a relação de proporcionalidade. E ele chegou nessa equação simples daqui, mas que resolve nossa vida demais, ó, que é o valor da corrente elétrica, ela vai ser diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Beleza? Então, quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente, e quanto maior for o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente. E essa equação aqui é a equação da primeira lei de Ohm. Imagina que eu tenho o valor da corrente, tenho o valor do resistor e eu quero achar a tensão da fonte. Como que eu faço? V é igual a R vezes I, não é? Beleza. E se eu tivesse tensão e corrente, precisasse achar a resistência? Como que eu faria? O que eu vou fazer é o seguinte, olhando para essa equação aqui, ó, na matemática é o famoso meio pelos extremos, né? Eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, eu vou subir com esse R multiplicando e vou descer com o I dividindo, né? Fica V sobre I, tá? Então, I é igual a V sobre R, V é igual a R vezes I e R é igual a V sobre I. Para a gente conseguir aplicar isso aqui de uma forma melhor, pelo menos inicialmente para quem nunca viu, existe um triângulo, que é um triângulo que ele auxilia aí na hora de memorizar isso que a gente acabou de ver aqui, ó, que é o seguinte, aqui tem V, aqui é R, aqui é I. Lembra que V é tensão, R é resistência e I é corrente. Eu quero achar a tensão. Aí você vem com o dedo aqui, olha, e cobre o V. O que sobra? R vezes I, tá vendo? Então, V é igual a R vezes I. Eu quero encontrar o R, eu faço, cubro o R aqui, ó. Se eu cubro o R com o dedo, fica o quê? V sobre I. Então, R é igual a V sobre I. E por último, eu quero encontrar I, só eu cobri o I aqui, ó. Sobra o quê? V sobre R. Então, I é igual a V sobre R. Beleza? É exatamente as equações que a gente viu aqui do lado direito. Percebam que aqui eu desenhei a corrente elétrica para um sentido específico, certo? Essa corrente elétrica aqui, ela está saindo do positivo da fonte e indo para o negativo da fonte. Esse sentido do positivo para o negativo é chamado de sentido convencional. Por que convencional? Porque pensa comigo, olha, tensão elétrica aqui, né? A parte negativa seria, de fato, elétron, né? Porque elétron é parte negativa. Então, a corrente deveria sair daqui, né? Porque aqui está com a maior quantidade de elétrons. Só que isso não acontece, é invertido, tá vendo? Olha, ela sai do positivo. Por que é feito isso? Para evitar a gente considerar que corrente elétrica tem sinal negativo. Porque senão, para toda conta, ele precisa ficar colocando lá assim, menos 5 amperes ou menos 10 amperes, porque se trata de elétron e elétron é carga negativa. Então, para evitar de ficar carregando sinal durante as contas, a gente considera esse sentido convencional e fala que a corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo. E esse sentido convencional é adotado em qualquer circuito elétrico. Mas lembrem, elétron é carga negativa. Beleza? É só uma observação que eu acho interessante falar. Então, fazendo um exemplo, imagine aqui que você tenha uma fonte de 10 volts e aqui essa fonte esteja alimentando um resistor de 1.500 ohms. Eu preciso saber aqui qual é o valor da corrente elétrica. Tem livro que mostra circulando assim, tem livro que só mostra assim, ó, certinha, tanto faz. Qual que é o valor dessa corrente elétrica aí aqui? Qual conta que eu faço? Corrente elétrica vai ser, então, 10 dividido por 1.500, que é o mesmo que 1 dividido por 150, né? Quanto que dá isso aí? 0,0066 ampere, certo? Só que fica ruim da gente ficar escrevendo esse tanto de zero, né? Como que eu faço aqui para eu simplificar esse resultado e não precisar ficar colocando zero? Vou caminhar com a vírgula, então, até o 6 aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 6,66, o que aqui? Vezes 10 a menos 3 ampere. Só que esse menos 3 é um submúltiplo que ele tem nome, né? Qual que é o nome dele? Milli. Então, quer dizer o quê?
O resultado, na verdade, é a milésima parte de 6,66. Se eu pegar esse 6,66 aqui e dividir por 1.000, eu chego em 0,0066. Então, essa indicação a menos 3, que é o mesmo que indicar mili, 6,66 mili, é a notação para simplificar a forma como a gente escreve números que são muito pequenos. Ficou alguma dúvida aqui? Então, vou fazer aqui outro exemplo. Vou ter o mesmo circuito. Agora, eu quero saber o valor da tensão V, tendo uma corrente elétrica de 15 amperes e uma resistência elétrica de 250 ohms. Beleza? Então, a pergunta é, como eu calculo a tensão V? Resistência vezes corrente. Então, aqui, ó, se eu tampar aqui o V, né, fica R vezes I. Então, V é igual a R vezes I. Bom, esse R aqui, quem que é? 250. 250 vezes 15 dá quanto? 3.750 volts. Bom, esse vezes 10 a 3 a gente já sabe que é K, né? 3,75 kV. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Então é isso.